Sempre quando eu vou falar de cirurgia vascular, eu gosto muito de contar a história de tudo, isso principalmente para vocês que são jovens. Tá? Aqui eu só vejo uma pessoa que eu acho que vai participar da minha cronologia, só acho que estou vendo um. Algumas coisas aconteceram antes de eu nascer. A angiografia começou por volta de 1889, quando um indivíduo chamado Rached injetou estrôncio na mão de um amputado. E aí ele conseguiu uma imagem angiográfica. A situação foram evoluindo e, por volta de 26 e 29, 2 portugueses conseguiram a primeira angiografia. Egas Muniz, com a punção da carótida, e Cide dos Santos, com a punção da aorta translombar. Estes 2 procedimentos foram realizados na minha vida até mais ou menos 1988. Na minha universidade, as angiografias para TCE, né, que não tinha tomografia, fazia angiografia, puncionava a carótida e via se tinha desvio. A ortografia, a gente virava o paciente de bruços, mostrava uma agulha que era deste tamanho de metal, é uma agulha de português, que a ponta dela é ocluída. E ela tem 2 furos laterais. Então, eu mostrava para o fulano, isso aqui eu vou enfiar nas suas costas, se você mexer, eu furo a sua barriga. Tá. Fazia uma anestesia local, colocava ele de bruço, puncionava a coluna, voltava, entrava na aorta, e a gente realizava a injeção manual, gritando para o técnico bater a chapa. Em 1959, eu nasci. Em 1960, Dotter fez a primeira angioplastia. Tá? E aí o Alfredo mostrou uma evolução que eu comentei com ele. Em 1990, que ele colocou um diagrama aqui mostrando a evolução da tomografia. Em 1889, na universidade, nós compramos um tomógrafo helicoidal e uma angiografia LUA. Tá? Antes, em 88, por aí, nós fazíamos, quem trabalhou nessa época, a gente moldava um catéter, vinha um rolo, você cortava esse catéter, isso é 88. Você cortava esse catéter, fazia um molde com arame da curvatura que você queria, esquentava, botava na água quente e na água fria, na água quente e na água fria, até ele ficar com a sua configuração que você esperava. E aí, para você fazer a ponta, você punha um araminho, punha ele numa chama de vela, esticava, pegava um bisturi e cortava. E assim a gente fazia o catéter. Tá? Então, vocês veem que a evolução... Tá? Eu esqueci de contar uma história. Em 1970, eu fiz a minha prova de datilografia. Vocês sabem o que é uma máquina de datilografia? Já viram? Tá? Então, a gente tinha que fazer a prova, você dividia o teclado em 8 e com os 2 polegares você acionava o backspace. Tá? E hoje nós temos a inteligência artificial nos ajudando. Tá? Então, assim, eu acredito que vocês não vão passar por essa evolução tecnológica que a minha geração passou, porque, assim, a evolução tecnológica que a minha geração teve foi absurda, absurda. Se você pegar dentro da evolução de materiais, com 30 anos, os materiais que nós temos hoje, eles nos ajudam tremendamente na melhoria dos nossos resultados. E eu trouxe para vocês aqui, quando a gente fala nos congressos, a gente não dá esse enfoque. Por quê? Porque a nossa plateia são de cirurgiões vasculares. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, o Alfredo veio me ajudar,
vai me ajudar. O Marcos, que ia me ajudar, não veio. Tá? Tem muita parte de clínica que eu achei que serviria para ajudar vocês. Então, aqui, eu deixei essa bexiguinha pequena aqui, exemplificando o aneurisma de aorta, porque sempre quando vocês vão falar com o paciente que tem aneurisma, tem uma bexiguinha. Tá? Então, a bexiguinha é essa. Opa, furou a minha apresentação. Então, ela ficou pequenininha aqui. Desculpa. Ela ficou pequenininha aqui durante toda a palestra e, de repente, ela estourou. Então, este é o nosso principal objetivo. Quando que nós devemos tratar esse paciente? Em que situação que nós devemos tratar esse paciente? Nós podemos esperar, nós não podemos. Tá? Então, o aneurisma de aorta, ele tem alguns cuidados que nós temos que ter. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dados de literatura. Eu me baseei em 2 guidelines, um do SVS, que é o americano, e um do guideline europeu. E ambos, eles são um pouco antigos. Esse aqui é de 18 e o europeu é de 19. Então, tem muita coisa aqui da parte de coronária que foi dito ontem, que está totalmente passado. Se você pensar nessa época aqui, quando a gente falava de coronária, os stents que eram utilizados eram os stents sem medicamento farmacológico. Tá? E estava iniciando. Então, esse aqui foi o primeiro estudo, realizado entre 2003 e 2008. Só um momento, para o pessoal, para os alunos. Quando a gente vai falar em triagem, significa o quê? Que eu vou triar todos vocês aqui dessa sala. Eu vou examinar todos vocês aqui desta sala. Independente do método, eu vou palpar a barriga de todo mundo. É uma triagem. Quando eu falo em segmento, é que todos vocês aqui têm aneurisma. Então, eu vou seguir vocês por um determinado período. Tá? Então, quando a gente fala em triagem, eu vou examinar uma população em que eu não sei se ela tem ou não. Quando eu falo em aneurisma, é conveniente eu ir lá na escola primária e fazer uma triagem lá? É conveniente ou não? Vai me ajudar em alguma coisa? Não vai. No ginásio vai? Também não vai. No baile dos velhinhos vai? Aí vai. Então, a triagem, ela vai ter o seu resultado, foi a mesma coisa que foi dito na aula anterior, quando se falou de triagem do paciente com doença carotídea. Então, neste estudo aqui, foram realizados ultrassons em 3.000 habitantes dos Estados Unidos. E destes 3.000, tá, encontraram mais uma coisa, que é relação ao aneurisma. O que é o aneurisma para vocês? O aneurisma é uma dilatação da aorta, aqui a gente está falando da aorta infrarrenal. Normalmente, se determinou um diâmetro de 3 centímetros, ou ele é 50% a mais do que o diâmetro da aorta suprarrenal. Então, você calcula esse 50% da aorta suprarrenal, soma com a da infrarrenal, e, a partir desse diâmetro, ele vai passar a se chamar aneurisma, que é 3 centímetros. Abaixo disso, a gente pode colocar como uma arteriomegalia. Nesta população aqui, determinando o diâmetro de 3 centímetros, o aneurisma foi encontrado em 1/4 da população, e da população acima dos 50 anos, tá? De 50 a 84 anos. Uma outra incidência maior que foi encontrada, então, a incidência maior foi acima dos 65 anos. Outra incidência maior no sexo masculino. Outro achado em relação à origem do paciente. Então, foi menor nos afro-americanos e nos asiáticos, e mais frequente nos brancos.
Outra relação que essa se torna importantíssima, a relação com o cigarro. Tá? Então, nós vamos ter um indivíduo fumando 10 cigarros por dia por 10 anos, tá? Ele vai ter uma incidência aumentada em relação ao não fumante. Se ele passar para 20, essa relação passa para 35%. Tá? E quando esses indivíduos param de fumar, nós encontramos um índice melhorado da presença de aneurisma. Outra incidência que foi encontrado, tá? Então, uma maior incidência com ingesta de sal, com hipertensão, com a doença obstrutiva crônica e com a doença cardiovascular. Da mesma forma que os outros aneurismas, que é o de origem intracraniana, aqui também tem um viés de herança familiar. E neste grupo aqui, foi encontrado em torno de 20%. Então, se a gente pretende fazer uma triagem, nós vamos fazer em que? Em que população? Numa população acima de 60 anos, preferencialmente em homens, preferencialmente fumantes, e que tenham os fatores de risco. O exame clínico, ele é mandatório, principalmente os cardiologistas, né, que têm um maior controle desses pacientes, é importante que você palpe todos os pulsos. Tá? A sensibilidade da palpação da aorta, ela vai depender muito da cintura do paciente. Bati sem querer. Os pacientes um pouco mais gordinhos, a gente não vai conseguir palpar a dilatação da aorta. Aqui são alguns parâmetros que eu coloquei, tá? Do início da aorta, na 12ª vértebra torácica, e aqui na região do umbigo, nós encontramos a bifurcação da aorta abdominal. Então, nós vamos palpar a aorta abdominal no mesogástrio. Por que palpar todos os pulsos? Porque nós temos uma concomitância entre os aneurismas periférico, aneurisma de poplítea, com o aneurisma de aorta. Tá? E nós temos uma concomitância de aneurisma de poplítea com o aneurisma de poplítea do outro lado, em torno de aproximadamente 60% a frequência. Quando você tem numa perna, você tem numa outra. Se vocês, alunos, forem palpar uma poplítea e foi super fácil, desconfie que ele tem um aneurisma, porque a poplítea é difícil de palpar. Tá? E um outro medo é que palpar o aneurisma, você vai machucar a aorta e ele vai romper. Isso aí não rompe. Como foi dito aqui em todas as aulas em relação à comorbidade, aqui não é diferente. A inter-relação da doença carotídea quando o paciente vai lá no nosso consultório com doença carotídea, eu já encaminho para o cardiologista. Eu falei, se eu examino a perna dele e não tem nada, eu falo, a concomitância da carótida com o coração é alta, vai lá para o cardiologista. Aqui não foge. Tá? Aqui as principais doenças, as doenças cardiovasculares, o DPOC, o diabetes, a insuficiência renal, as doenças hematológicas, você precisa ter um tremendo controle para que o sucesso da nossa cirurgia tenha êxito. Então, assim, hoje o que eu vejo é que não existe uma integração grande entre o cardiologista, o clínico geral e o nefrologista. Por quê? Porque cada um ele vê a sua situação. E a situação destes fatores de risco, eles interagem entre eles. Eu vou dar um exemplo. Teve uma paciente que eu operei a semana passada, estava ótima, fiz toda a triagem, tranquilo, era um aneurisma justa-renal, fui lá com 2 fenestradas, anestesia geral, no meio da anestesia, não sangrou absolutamente nada, no meio da anestesia, ela fez um choque. O anestesista não conseguiu definir, ela ficou 15 minutos, aí isso desenvolveu uma cascata total,
insuficiência renal, ela era fumante, aí entrou para o tubo, não saiu do tubo. Então, as comorbidades, elas vão se interrelacionar entre elas. Tá? E você precisa ter um conhecimento. Então, eu acho que esse trial, o cardiologista devia ler, o anestesista devia ler, o endócrino devia ler, para ele entender que tudo isso aqui interage. Tá? Então, embora toda a melhoria desses fatores de risco, a sobrevida em 5 anos desses pacientes que nós tratamos, ele é inferior a 70%. Tá? Aqui, como eu falei, as doenças cardiovasculares e pulmonares, elas são responsáveis tanto pela mortalidade precoce como pela mortalidade tardia. Dentro do guideline da SVS, para que você trie esse seu paciente para cirurgia, são apenas parâmetros clínicos. Então, se o seu paciente ele não consegue, ele consegue apenas comer, andar um pouquinho, vestir-se, fazer as tarefas mínimas, nós utilizamos esse índice chamado MIT, que ele corresponde a 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso corporal por minuto, que é a quantidade mínima em repouso. Tá? Então, isso vale um ponto. Quando ele tem essa situação clínica, ele tem um MIT que vai de 1 a 3. Quando esse paciente já consegue subir lances de escada, subir uma ladeira, correr pequenas distâncias, realizar as tarefas normais, ele tem um MIT de 4 a 7. Tá? E, daqui para baixo, né, ele já é um atleta. Então, aqui até tinha jogar tênis em dupla. Tinha um outro esporte que estava aqui. Então, esse paciente aqui não faz parte da nossa vida. Então, com essa simples análise, você vai conseguir definir, eu mando esse paciente para o cardiologista ou eu continuo com a minha avaliação e dou prosseguimento no tratamento. Então, esta condição cardiológica ativa, ICC descompensada, arritmia importante, doença valvular, síndrome coronariana instável ou infarto recente, para o seu procedimento. O paciente está lá, está nessa situação, olha, nós vamos ter que aguardar, vou encaminhar para você para o cardiologista, ele vai fazer a análise da sua situação e vai ver o que nós vamos fazer. Ele tem uma capacidade funcional boa, ele consegue fazer todas as suas atividades, consegue subir uma ladeira, ele tem um MIT maior ou igual a 4, mas ele tem uma ICC compensada, uma angina leve, um infarto antigo e um diabetes. Então, você pode prosseguir com o andamento para a cirurgia, não a cirurgia, fazendo os seus exames pré-operatórios, as suas avaliações. Tá? E se ele tiver um fator de risco, a utilização do beta-bloqueador, que eu coloquei aqui interrogado, que seria para discutir com vocês posteriormente. Se ele tem uma capacidade funcional baixa, o MIT menor que 4, então é aquele paciente que ele consegue levantar da mesa, deitar na cama, tá? E não consegue fazer atividade nenhuma. Qualquer atividade a mais, ele vai ficar dispneico. Uma ICC descompensada, uma angina leve, um infarto antigo, um diabetes, uma insuficiência renal crônica, este paciente também você não dê prosseguimento sem o auxílio do cardiologista, sem o auxílio do hemodinamicista, sem o auxílio do nefrologista. Então, essas daqui são as orientações do guideline americano. Tá? Então, aquilo que eu falei anteriormente. Tá? Nisso aqui tinha muita cirurgia aberta. Deixa eu ver se desse lado aqui.
incluindo, tá? A angina instável, a ICC descompensada, a doença valvular, estes pacientes vão para uma avaliação cardiológica antes de você dar prosseguimento. O nível de recomendação forte, o que significa isso? Significa que o benefício de eu fazer este procedimento supera o risco do procedimento, ou vice-versa. O risco do procedimento supera o benefício, aí eu contraindico. A qualidade de evidência moderada significa que, se eu tenho uma qualidade de evidência alta, significa que, provavelmente, novos estudos não mudarão a minha conduta. A moderada significa que novos estudos podem alterar esta situação. E a fraca significa que, provavelmente, novos estudos vão alterar esta situação. Aqui outra situação. Doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, diabetes, insuficiência renal crônica, capacidade funcional desconhecida ou MET menor que 4. Tá? Aqui, ele orienta você, ele sugere você a testes não invasivos para avaliação cardiológica. Mas, para nós, o que é interessante nesta situação, volta para o cardiologista. Resolve esta situação, aí volta para nós. Porque se você der prosseguimento nesta situação, o seu resultado vai ser ruim. Aqui são algumas orientações que ele sugere em relação a exames, né? Eletro nas 12 derivações, o ecocardiograma, tá? Se o paciente tem uma dispneia de origem desconhecida, mas tudo isso aqui ele vai estar ali atrás, dentro daquelas outras situações que um MET é menor que 4. Aqui é um outro ponto também que é discutido. Então, naquela primeira situação, o paciente tem uma angina instável, ele tem uma situação cardiológica ativa. O que nós vamos fazer? Nós vamos operar esse paciente e depois resolver a situação do coração, ou vamos resolver a situação do coração e depois do aneurisma? Muito dessas alterações aqui estão relacionadas, por quê? Porque estes estudos foram relacionados com a cirurgia aberta. E tudo interfere do ponto de vista de antiagregação, de dupla agregação plaquetária. Então, lá atrás, a dupla antiagregação, ela tornava impeditivo de você fazer uma laparotomia para operar um aneurisma. Tá? Mas, para nós, no EVAR, no tratamento endovascular do aneurisma de aorta, a dupla antiagregação, para nós, não importa nada. Você vai lá, faz uma incisão pequenininha, uma punção na artéria e boa, né? Nós vamos até utilizar a dupla antiagregação. Então, nesta situação inicial, eu acho que fica muito claro, né? Se o paciente tem uma doença ativa, tem angina instável, ele tem que ser operado sempre que eu falo cirurgia, ou a angioplastia coronariana, ou uma ponte safena, antes da gente entrar. Este outro segundo tópico aqui é o paciente estável, que no grupo do SVS, ele recomenda que você trate esses pacientes antes da cirurgia. Quando a gente vai lá para o trial europeu, o trial europeu, ele fala, trata só a angina instável. O paciente coronariano estável não se beneficia dessa revascularização profilática. Mas o que eu vi que o Carlos mostrou, parece que nesse último trial da semana passada, é que estes pacientes aqui parece que têm uma boa resposta, se foi isso que eu entendi, com o tratamento precoce. Eu não sei se, do ponto de vista de
cirurgia de aneurisma, se você fazer este procedimento antes, vai ter alteração ou não. Então, aqui é o ponto que pegou em todos esses trials. Por quê? Porque o cara está com dupla antiagregação. E as dupla antiagregação que tinham anteriormente com os stents farmacológicos, elas variavam de 6 meses a 1 ano. O tempo que você utilizava. Ontem, o Carlos mostrou brilhantemente para a gente que isso pode variar de 1 mês até 1 ano, dependendo da indicação. Mas, para nós, na endovascular, isso não é problema. Tá? Nós não temos problema nenhum. Você pode antiagregar, deixar ele por 6 meses, por 1 ano. A gente vai lá e opera e não vamos ter problema. Então, por isso que o EVAR ele se mostrou bem mais eficiente que a cirurgia aberta. Esse é um tópico que se falou muito no trial, beta-bloqueador. Tá? O beta-bloqueador e alguns outros medicamentos que estão aqui embaixo, numa outra situação, numa outra projeção, eles eram usados na tentativa de diminuir o risco de rotura. E esses estudos observaram que isso não adianta nada. Então, o beta-bloqueador vai ser utilizado se a condição cardiológica do paciente necessitar o uso do beta-bloqueador. Ou, se durante o procedimento, né, na avaliação do cardiologista com você, o cardiologista acha, olha, dependendo dessas condições que ele está, nós devemos utilizar o beta-bloqueador. Então, o que o trial sugere é que você comece um pouco antes da cirurgia para você diminuir as possibilidades de complicação do beta-bloqueador. Como eu comentei com vocês, o hábito de fumar. O hábito de fumar aumenta consideravelmente o risco de rotura nas mulheres. Então, vai ter uma projeção mais à frente que vai mostrar o salto que dá quando uma mulher fuma e quando ela não fuma. O índice de rotura aumenta bastante. E a recomendação forte e, provavelmente, novas pesquisas podem ou não alterar essa recomendação. Mas eu acho muito difícil você tirar essa recomendação de você parar de fumar. Então, essas daqui são algumas drogas que eram administradas na tentativa de reduzir essa taxa de rotura e que isso aí não foi encontrado. E o beta-bloqueador, mais uma vez aqui, tá? Não devemos utilizar, tá? Se a opção for devido ao risco de rotura. Então, é forte a indicação. Então, significa que o risco de você usar, tá? Ele é maior do que o benefício trazido. Então, ele contraindica. Então, é forte. Aí, outra situação grave, que foi aonde a minha paciente se enquadrou. O DPOC. Ela era uma fumante crônica, tá? Na época da análise, eu encaminhei ela para o pneumologista, fez as análises que ele achava conveniente e liberou ela para a cirurgia. Tá? Ela era diabética, era hipertensa, DPO-cítica. Esta razão da DPO-cítica é que ela não saiu do tubo ainda. Ela está há 1 semana no tubo. Tá? Isso foi desencadeado por quê? Porque durante a anestesia, ela fez uma hipotensão. Não foi minha culpa, não, foi do anestesista. Tem algum aí? Tem anestesista aqui? Então foi do anestesista, não. Nós encontramos uma incidência de 7 a 11% de aneurismas em pacientes DPO-cíticos.
Tá? O DPO-cítico, ele tem uma inter-relação com a rotura do aneurisma. E quando associa o cigarro, esse índice de rotura aumenta. Assim, é inacreditável você ver, né, um paciente que usa o oxigênio, mas ele precisa estar com o cigarrinho. Na minha época de estudante, tinha uma vozinha que ela andava com o cilindro de oxigênio e o cigarrinho na mão. Tá? Então, essa é uma situação. Quando eu vejo, para de fumar, tira o cigarro, eu acho que... Eu não fumo, mas eu acho que é uma situação muito difícil você tirar o cigarro da mão de um fumante. Vantagem... Alguém aqui já viu uma cirurgia aberta de aneurisma? Só você? Você também? É cirurgia de aneurisma roto. Alguém já viu? Sabe como é que faz a cirurgia de um aneurisma roto? Você põe o paciente acordado na mesa, monitora todo ele, você entra, se paramenta, lava, faz toda a asepsia do paciente com o paciente acordado. Põe todo o campo, se prepara, fica com o bisturi na mão. Aí você fala para o anestesista, intuba. A hora que ele intuba, você faz uma chifopúbica com o bisturi chegando até o abdômen, entra com a mão, segura a aorta e põe o clamp. Por quê? Porque quando o anestesista induz o paciente com aneurisma roto, ele provoca um relaxamento no abdômen, e isso, a pressão do cara vai lá embaixo, ele choca. Então, a gente usa essa tática cirúrgica para você diminuir a queda de pressão ou a pós-carga. Aí, você está lá operando ele. Ah, não, faz anestesia. Ele, pumba, choca. Aí a coronária que estava balançando, fecha. A carótida que estava quase entupida, fecha. O rim vai para baixo. Tá? Então, assim, o EVAR, a cirurgia endovascular, na minha visão, ela não tem mais como voltar. Ela não tem mais como voltar. Faz muito tempo que eu não faço uma cirurgia aberta. Acho que o ano passado eu fiz uma. Tá? É só endovascular. Mais lá na frente nós vamos fazer alguns outros comentários. Por quê? Porque você pode fazer com uma anestesia local. Você faz punção aqui na femoral, disseca a femoral e você trata com uma anestesia local. Tá? Então, o paciente não vai ser entubado, o paciente pode ficar acordado, o controle pressórico vai ser mantido. Tá? Então, o risco é muito menor. Parar de fumar antes do reparo. Tá? É meio lógico, tá? É meio lógico, mas... E a utilização, uma outra recomendação deles é a utilização do broncodilatador por 2 semanas. Mas eu prefiro passar isso para o pneumologista. Então, eu mando para ele e ele vai ver o que ele acha necessário e me encaminha. E o DPO-cítico grave, tá? Ele vai ter uma sobrevida em 5 anos menor que o paciente normal. Tá? Então, para que serve isso? Serve para ver, vou operar o DPO-cítico grave? Ele vai ter uma sobrevida de 5 anos. Vale a pena? Então, aqui, mais sugestões do trial. Tá? Então, estudos de função pulmonar pré-operatórias. Recomendar parar de fumar, foi o que a gente falou. A sugestão de broncodilatadores. Então, esta primeira aqui é fraca, isto aqui, o parar de fumar, é forte, e esta segunda também é uma recomendação fraca. Lembrando que estas recomendações, elas foram publicadas em 2018. Tá? Isso está fazendo
5 anos. Em 5 anos, para nós, é muito tempo, porque a evolução é muito grande desses materiais e de tempo. Tá? E a Sociedade Europeia, ela considera que todos esses pacientes que têm um DPO cítico, eles têm que ser analisados com uma espirometria, o que o outro estudo não confere. Aí vem a outra situação de insuficiência renal. Tá? Então, nós vamos ter o que é uma disfunção renal moderada, quando nós temos uma taxa de filtração de 30 a 60 ml por minuto. Tá? Nós vamos ter uma disfunção grave quando nós temos uma taxa de filtração menor que 30 ml por minuto. Na insuficiência renal, tanto no procedimento aberto quanto no procedimento endovascular, a morbimortalidade são iguais. Só que, quando você faz um comparativo de uma cirurgia endovascular com uma cirurgia aberta, eu acho um pouco complicado esses dados que são dados, porque para você treinar o indivíduo para ele fazer um bypass aorto-bifemoral, abrir o abdômen, clampear a aorta, fazer uma ponte, é muito tempo de cirurgia. Tá? Quantos bypass você fez na residência, Daniel? Aberto. Quantos você fez? 5. Tá? Quantos EVAR você precisou fazer para aprender? Para aprender. Tá? Então, 5 aorto-bi e 6 EVAR. Dentro desse aprendizado, em qual você acha que você está melhor? Na cirurgia aberta ou no EVAR? É muito mais fácil de você realizar. Tá? Só que nós temos um grande risco hoje. Tá? Hoje, se você pegar, na grande maioria dos serviços, um indivíduo que está tendo a formação de endovascular, se esse indivíduo precisar fazer uma cirurgia aberta, ele não consegue mais. Tá? Então, isso é um problema. Eu não sei se nós vamos resolver tudo do ponto de vista endovascular ou se ainda vai ter alguma situação que nós vamos ter que fazer uma cirurgia aberta. E quando este paciente tem uma insuficiência renal grave, tá, os resultados são ruins tanto para o EVAR como para a cirurgia aberta. E se esse paciente for para diálise, a mortalidade em 30 dias é de 11%, uma sobrevida de 66%. E em um ano, 37%. Em um ano, 60% em um ano e 37% em 3 anos. E este paciente vai ter uma sobrevida média, o renal crônico, de 2 anos. Então, quando você vai analisar, operar um renal crônico, tá, ou um paciente que está no limiar, você vai ter que analisar bem a expectativa de vida dele e as outras comorbidades que esse paciente apresenta. Aí tem outra situação, que é a nefropatia induzida por contraste. Então, a minha paciente foi lá, chocou. Não sangue. Nossa Senhora, estourou. Meu horário estourou. Posso ir? Eu coloquei 150 projeções, e eu acho que foram 50. Aí entra uma outra situação. A minha paciente chocou lá. Ela estava bem, a creatinina dela era normal. Eu fiz a creatinina dela. Era normal. Aí ela chocou. E quando eu utilizo contraste, eu uso, faço 1/3 de soro e 2/3 de contraste. Eu usei uma seringa. Só que ela chocou.
ela teve uma complicação cardiológica lá atrás, sabe que ela usava beta-bloqueador, isso aí ferrou a parte cardiológica, o anestesista não percebeu e ela chocou? Porque ela não sangrou. Aí o que aconteceu? Ela desenvolveu uma insuficiência renal induzida pelo contraste, embora eu usei o contraste diluído e usei um volume menor. Tá? Outras doenças, como eu falei, a doença renal, o diabetes, a ICC, a anemia, a idade avançada, proteinúria, gota, fração de ejeção, diminui isso em 40%. Uma fração de ejeção menor de 40% propiciam uma maior incidência da insuficiência da nefropatia induzida. Um outro estudo que eu identifiquei de angiografia de coronária é que um volume de 100 ml numa coronária dá 12% de nefropatia induzida. Então, o que a gente pode fazer? Diminuir o volume de contraste, suspender drogas nefrotóxicas, hidratar o paciente antes e depois, não utilizar contraste. Iodado, utilizar gás carbônico. Tá? O que é isso? A gente injeta CO2 dentro da artéria e consegue uma angiografia. Usar o ultrassom e este último ponto aqui, que é a imagem de fusão. Você pega o CD da tomografia, conecta no seu equipamento de arteriografia e aquela imagem da tomografia você utiliza para fazer o procedimento. Com isso, você diminui cerca de 50 a 60 ml de contraste. Isso aqui eu já vou adiantar um pouco. Isso aqui foi minha tese de mestrado em 2003, que eu fiz na Unicamp. Isso aqui é uma arteriografia num braço com fístula utilizando contraste iodado, e esse aqui é uma arteriografia no mesmo braço utilizando gás carbônico. Tá? Então, eu trouxe o catéter aqui, injetei 10 ml de gás carbônico e consegui essa imagem. Então, o gás carbônico ele vem sendo utilizado com grande frequência no tratamento do paciente com aneurisma abdominal. Você pode utilizar uma média de 200 ml, você consegue fazer a cirurgia. Então, diabetes, mesma coisa. Tá? Nossa paciente era diabética também. Então, esse é um outro fator de risco que vai interagir. Um ponto importante aqui no diabetes é a metformina. Então, a metformina, de uma forma geral, quando nós vamos fazer a angiografia, mesmo que o paciente apresente uma função renal boa, veio lá com uma ureia creatinina normal, nós retiramos a metformina de rotina. Tá? Não fazemos uma análise da taxa de filtração glomerular, não. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque senão vai demorar. Então, distúrbios hematológicos. A gente observa que existe em alguns pacientes uma diminuição do nível de plaquetas. Em 92, eu tive um caso que era uma cirurgia aberta, era um paciente com aneurisma de aorta abdominal, ele tinha uma plaqueta um pouco baixa, e aí eu fiz uma incisão reto-peritoneal. Sangrou até morrer. Tá? Aí nós fomos pesquisar, era a tal da CIVD crônica. O trombo intra-aórtica, dentro da aorta, ele faz com que ocorra um consumo do nível de plaquetas. Então, aqui existe alguns pontos do ponto de vista hematológico, quando você deve transfundir, mas isso aqui já é rotina para todos. Tá? Quando você tem uma plaqueta menor que 150, então tome o cuidado antes de você fazer uma cirurgia. A triagem. Para que a triagem? Vale a pena a gente fazer triagem? Por que a gente quer fazer uma triagem? A triagem ela é feita para quê? Para que a gente possa estudar essa população e tentar diminuir a morbimortalidade da doença em questão ou diminuir a morbimortalidade das outras doenças. O que ocorre no aneurisma é que nós não fazemos triagem aqui no Brasil. Tá? Então,
o descobrimento do aneurisma ele é incidental. Ele vai lá no cardiologista, o cardiologista pediu um exame desse paciente, fez um ultrassom e descobriu. Normalmente, a palpação do abdômen, os pacientes que chegam encaminhados para a gente, doutor, eu fui em tal médico e ele palpou o abdômen e viu que tinha um aneurisma. É difícil. Tá? Então, normalmente, ele é um achado. Então, assim, dentro destes estudos de triagem, se enquadra dentro daquilo que a gente falou lá anteriormente. Então, as triagens, elas vão ser melhor realizadas nesta faixa etária. Eu costumo baixar isso aqui. Eu trago a minha triagem, o paciente que vai no meu consultório, antigamente eu tinha uma ideia de idade, né? Eu fazia nos pacientes mais velhos, tá? Há 10 anos atrás eu fazia nos pacientes com 50 anos, agora eu estou fazendo nos pacientes com 70. Tá? Então, no jovem de 60 anos para baixo, eu não faço. Brincadeira, é porque eu tenho 60. Então, a idade é 50, eu vou dar, dependendo daquilo que você falou, eu vou dar uma triada na carótida. Se o cara não fez nenhum ultrassom, eu vou fazer um ultrassom do abdômen dele. Tá? Ele é fumante? Com mais fé. Ele é hipertenso? Aumenta a minha fé. Ele é diabético? Mais um pouquinho. Ele é depiocítico? Ele é mulher? Com tudo isso aí, vai para a triagem. Esse aqui foi um estudo, tá? E que houve uma redução de mortalidade realizando essa triagem desta faixa etária. Esse aqui é um outro estudo que foram 67 mil homens em 13 anos, com 224 mortes por aneurisma, e no grupo controle 381 mortes. Então, ele teve uma redução de 42%. Tá? Com triagem. Então, o que é a triagem? Pegou todo mundo aqui e examinou todo mundo. Não, pegou esta metade aqui e examinou. Esses daqui, nós só vamos acompanhar. Então, aqui morreu 40% a mais do que aqui. Tá? Então, isto foi a triagem. Você tá no óbito. Então, a triagem. Tá? O que nós encontramos? Quando é homem e fumante nesta faixa etária, 6 a 7% tem aneurisma. Quando ele não é fumante, cai para 2%. Quando a mulher é fumante, a mulher tem menos aneurisma que o homem, porém ela rompe mais que o homem. Cai para 0,6% quando ela não é fumante. Eu vou pular um pouco aqui, porque... Vigilância. Então, o que é vigilância? Vigilância, eu sei, todos vocês têm aneurisma. Este pessoal da fila tem aneurismas que variam de 2,5 a 3, o pessoal do meio de 3 a 9, o pessoal intermediário de 4 a 9 e o de lá de trás de 5 a 5,4. Tá? Por que você vai pegar um paciente que tem um aneurisma de 2 a 3 anos, você vai repetir o ultrassom só depois de 10 anos? Porque, na média, os aneurismas crescem 2,3 ao ano. Mas, na realidade, eu não faço, não. Eu, na minha clínica, o ultrassom é simples, não é invasivo. Eu faço o primeiro ano, ele está pequeno, eu peço para voltar no outro ano. Eu repito. Se aí ele manteve, eu dou 3 anos. Eu não vou deixar esse paciente aqui 10 anos sem eu ver. Por quê? Porque aneurisma pequeno também rompe. Tá? Não é a maioria, mas rompe. Se eu mando esta mulher fumante para casa com esse aneurisma e mando ela voltar 10 anos, eu vou estar com rotura. Tá? De 3 a 9, repetir em 3 anos. Isso aqui tudo é ultrassom. Tá?
de 4 a 4,9, repetir em um ano. Por que de 5 a 5,4? Porque o diâmetro que foi determinado dentro dos estudos, em que você conseguiu uma melhora nos estudos de controle, que você conseguiu diminuir a morbimortalidade, foi acima de 5,5 centímetro. Isso em quais estudos? Basicamente no estudo inglês. Por quê? Porque foi o que foi comentado na aula anterior. Lá eles são mais rígidos quanto à indicação. Hoje, aqui no Brasil, eu acho que a prática, para o homem, acima de 5, já está todo mundo indicando. E a mulher, a gente pode abaixar um pouquinho mais a indicação para cirurgia. Aqui mostrando, olha, o crescimento. Tá? Paciente com 2,9, em 13%, em 10 anos ele chegou a 5,5. Mas eu já operei aneurismas de 3,5, 4 centímetros roto. Ele podia estar aqui, eu esperei 10 anos e ele rompeu e não me chegou. Tá? De 3 a 3,4, 2,1%. Ele chega aos 5 em 3 anos e meio. E de 3,9, ele vai chegar muito antes, e nesta literatura, neste trabalho, tiveram que operar muitos deles em 2 anos. Qual que é o exame que a gente usa de rotina para triar e para acompanhar? Ultrassom. Quando que nós vamos usar a tomografia? Quando nós estamos pensando em ter uma definição de cirurgia, tá? Para fazer análise de medidas, para acompanhamento pré-operatório e na dor abdominal que o paciente chega no pronto-socorro. Sempre quando a gente vai fazer uma análise da tomografia, esta análise aqui é errada. Tá? Se você receber a chapa do tomógrafo lá com uma medida no corte axial, ela está errada. Por quê? Porque o corte axial, eu não estou enxergando direito aqui, vocês enxergam a imagem? O corte axial corta a aorta como se fosse um salame. Então, se você for ver o diâmetro da aorta daqui a aqui, é muito maior do que ele é na realidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que corrigir essas linhas. Você tem que corrigir o coronal, você tem que corrigir o sagital, e aí você vai ter a sua medida exata no axial. Então, todo cirurgião vascular ou todo radiologista intervencionista que vai trabalhar, ele tem que saber manusear esta ferramenta, que é o Horus, e tem várias outras, para que você faça uma análise correta da cirurgia. Então, a cirurgia ela vai ser indicada quando? Quando o risco operatório ele é menor, o risco operatório é menor do que a expectativa de vida. Hoje, isso aqui não tem comparação, é cirurgia por endovascular. Tá? Nós observamos aqui que, nesse trabalho, comparando os dois procedimentos, eles encontraram 4,2% de mortalidade na cirurgia aberta contra 1,4%. Eu acho difícil você ter esse nível de 4,2%. Eu acho que isso é muito maior na cirurgia aberta. Isso, é lógico, se você for pegar o nosso sistema hoje aqui, um paciente do SUS, que você vai operar, você não vai chegar nem a pau, o seu índice vai subir de 4,2%. Maior complicação pulmonar, porque esse paciente tem que ficar entubado, ele mais tempo na UTI. Porém, a endovascular, nós temos mais reintervenções. Eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente. E aqui mostrando a mortalidade um pouco maior na cirurgia aberta. Então, o EVAR é a cirurgia endovascular, é a cirurgia por catéter. Tem menor taxa de mortalidade em 30 dias. Uma melhor redução
o melhor aumento na qualidade de vida. Por quê? O paciente que faz uma cirurgia aberta, uma chifopúbica, ele vai ter dor, ele não vai conseguir andar, ele vai demorar, no mínimo, uma semana para conseguir levantar da cama, que é uma paulada. O paciente com EVAR, no dia seguinte, se você fizer com punção, sem dissecção, ele sai andando. Tá? Então, assim, a recuperação é muito mais rápida. Agora, isto é uma coisa que acontecia um pouco mais no passado, por isso que estão nesses estudos. O Daniel está falando que acabou meu tempo. Deixa eu ver. Então, nós vamos parar por aqui, então, daí numa próxima, porque realmente eu me perdi aqui no tempo. Me desculpem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, aqui o tratamento. Só terminar isso aqui, tá? Então, o tratamento é no homem, 5,5. Nos Estados Unidos, já li reportes que eles tratam abaixo disso. Tá? Mulher, 5, você pode abaixar um pouquinho. Nos aneurismas fusiformes, que é aquela dilatação do lado da aorta, pode ser uma placa ulcerada que evoluiu para uma dilatação, então o tratamento é de rotina. Nos pacientes que são submetidos a QT, a radioterapia, a transplante, menor que 4. Essa aqui é uma situação de um paciente que foi tratado num outro serviço, ele era primo da minha prima, e aí ele veio me procurar que ele tinha ocluído as 2 femorais. Aí nós fizemos uma ponte fêmuro-femoral. Uma outra situação, cabe alguns minutos ou não? Que horas são? 11? O meu horário era até que horas da aula? Era até 11. Puta feia. Vai ter que ficar para pescar. Por isso, vai perder o voo, vai ter que ficar para pegar. Essa aqui são algumas próteses que a gente tem no mercado, cada uma tem uma configuração, tá? São várias formas de prótese. A vigilância. Vigilância. 1 mês você fez o tratamento, 1 mês você faz uma tomografia. Não deu nada, aí você pode controlar com ultrassom ou tomografia, mas o ultrassom é válido. E em 5 anos, controle anual. Em 5 anos, você repete a tomo. Pô, eu dei a aula, no meu computador deu 40 minutos. Paciência, é isso. Isso aqui é uma outra situação que vai ser, quando a gente fala em reintervenção, prometo que esse é o último. Quando a gente fala em reintervenção, esse paciente foi operado num outro serviço, tá? Ele tinha um aneurisma aorto-ilíaco e tinha um aneurisma da ilíaca interna. E aí ele voltou comigo lá depois de 2 anos, que a ilíaca tinha passado de 2 para 3,5. Nós fizemos uma angiografia e o que a gente observou é que o sangue vinha aqui pela femoral profunda, passava pela circunflexa medial, subia para a obturadora e ia encher a ilíaca. Aí, eu fiz uma punção anterógrada da femoral, cateterizei a femoral profunda com o introdutor, utilizei um microcatéter Magic, ele é finíssimo, ponta molinha, e subi até a ilíaca interna. Tá? E aí eu injetei cola. Eu vim com ele até aqui e injetei cola. E aí tratei isso aí. Muito obrigado, desculpe
por não ter conseguido passar a aula toda para vocês. Mas da próxima vez que eu vou vir aqui para pescar, então aí eu complemento a aula.